Salve, bom dia. Você já ouviu falar aquela expressão, aquela frase? Não existe efeito sem causa? Tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, tem um porquê, tem uma função, tem quem fez, né? Por exemplo, esta caneta, alguém fez e ela tem uma função. A gente sabe que a função da caneta ela é escrever, não é mesmo? A gente tem acesso ao projeto dessa caneta, à planta dessa caneta e até ao dono, né? Quem fez, o proprietário, quem idealizou essa caneta. Por isso a gente sabe da função dela. Mas tem outras coisas, tipo você e eu também somos feitos. Você não se fez, você foi feito. E se você foi feito, você existe. E se você existe, você tem um porquê e uma função também. Assim como tudo que a gente pode observar, assim como o Sol, assim como a Lua, assim como as estrelas, assim como a Terra, assim como a água, assim como os animais e vegetais. Você está vendo? Tem uma função e tem um porquê disso tudo existir. Você sabe o porquê da existência disso tudo? Talvez não, né? Talvez não porque a gente não pratica ou não estava acostumado a praticar esta frase de que não existe feito ou efeito sem causa. E não praticando essa frase, a gente vai vivendo de forma inconsciente e algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente coloca a culpa na sorte, no azar, a gente acredita em milagres, né? O milagre, por exemplo, o milagre é aquilo que acontece do nada, foi um milagre, né? A gente diz um milagre. Só que não existe nada que aconteça do nada. Existe a sua causa, existe o seu porquê. Existe porquê de tudo isto aqui. Então existe duas formas de viver. Uma forma, viver em cima dessa frase, que não existe efeito sem causa, e a outra forma é viver de forma inconsciente, viver sem saber o porquê está vivendo, viver sem se conhecer, viver sem saber por que o mundo existe ou por que a gente está aqui nesse mundo, ou seja, viver sem base, sem lógica nenhuma, né? Dizer que não existe efeito sem causa é dizer que existe uma base, é dizer que existe uma lógica, é dizer que existe um porquê, é dizer que existe uma função. E essa função existe independente de eu querer ou não, independente de eu acreditar ou não, independente do que eu penso ou não penso, né? Você já refletiu sobre isso? Que não existe nada que exista que não tenha a sua função, o seu porquê? Para as coisas, para os utensílios que a gente utiliza diariamente, é fácil perceber, mas e sobre você? Sobre quem você é, o que você está fazendo aqui? Qual é a sua função aqui na Terra? Essas coisas já são difíceis de encontrar o porquê delas. A gente não vai ter dificuldade e não vai conseguir encontrar o porquê delas através apenas das nossas experiências, através apenas do nosso pensamento
ou imaginação. A gente não vai conseguir chegar ao porquê pensando ou imaginando. Para a gente conseguir começar a entender, a perceber estas coisas, né? A gente precisa de um outro conhecimento que nos revele esse tipo de coisa, né? Quem eu sou e a minha função, eu por mim mesmo, você por si mesmo, você não pode. Você não tem condições de se definir nem de definir nada, pelo simples fato de que não foi você que fez, não foi você que se criou, não foi você que fez tudo que você está vendo. Se você não fez, você não sabe o porquê e não sabe a função de isso existir. Então, para acessar esse tipo de informações, não é do conhecimento espiritual, das experiências nossas aqui, que a gente vai conseguir chegar nessas questões, né? É preciso o conhecimento, digamos assim, natural da natureza, um conhecimento superior porque fez. E só quem fez pode dar para nós esse tipo de orientação. Já refletiu sobre isso? Você se conhece? Salve!